aqui na UTV, é legal, conversa de bastidores, entra no ar te conversando, ao vivo, exatamente. Gente, o programa está hoje chiquérrimo. Hoje do meu lado está, começar assim. Diretor, antes de começar o programa, depois você traz uma revista que ficou lá? A gente já resolve no ar, tudo que acontece no Panela de Pressão, é tudo assim. Primeiro, antes de começar o Panela, gente, eu quero agradecer toda a audiência. Muito obrigada mesmo. Não é verdade, Fábio? A nossa audiência... Como a gente sempre diz, né? O nosso sucesso é você que está em casa, que sempre está aí acompanhando, dando sugestões, dicas, né? Sempre compartilhando com os amigos nas fanpages, né? Isso. E assim, eu recebi vários recados no Facebook, eu não consigo responder porque eu estou bloqueada. Então você que mandou o recado, não fique triste, eu vou responder todos os recados. Eu quero responder alguns recados no ar. Primeiro, eu recebi uma mensagem, acho que foi do Paulo, que ele disse que está na cadeira de rodas e queria muito vir no programa. Por quê? Porque ele faz um trabalho voluntário, ele já foi em vários programas. Ele disse que foi entrevistado pela Sua de Frazão, foi entrevistado pela Globo, vários programas, e quer vir no Panela. Com certeza vai vir no Panela sim. Não é verdade, Fara? Sim, já está feito o convite, né? É isso mesmo. E eu não consegui responder porque eu estou bloqueada. O meu diretor trouxe... por isso que esse bom diretor é ótimo. Ao vivo. Esse diretor... Vou aumentar o salário dele, gente. Vou aumentar o salário do diretor. Olha, eu já ia. Antes de falar o convidado, gente, eu quero mostrar a revista Tititi. Nessa revista, quem saiu na Tititi foi o Silvio Freitas. Ele que faz todo o marketing do programa. Então, temos que mostrar, né, Fara? Sim, claro. Com certeza. Justiça seja feita, né? Exatamente. Vamos mostrar aqui. Faço questão, fui nas bancas comprar a revista para mostrar o nosso Silvio Freitas e parabéns. Ele tem um programa na TV Mais que é sobre leilões. Leilão na TV. Isso, quase não sai, né? É toda sexta-feira, a partir das 8h30, né, da noite. Isso. Enquanto a Fara procura, né, enquanto a Fara está procurando, eu vou apresentar aqui os nossos convidados. Chiquérrimo. Primeiro assim, o convidado tá rindo. É que na verdade, o Panela é um programa de comédia também. Ou o nosso convidado tudo sério. A Fara procurando a página e não encontra. Sim, a gente, página. fica à vontade, tá? Até o final do programa eu prometo pra vocês que eu encontro. Eu adoro esse Antes do Fantástico, eu acho. Do meu lado está, eu vou começar pelo escritor, que é escritor, jornalista, Matheus Trunck, que fez o livro Coringa do Cinema. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Flávia? Boa tarde Seja bem-vindo. Tá assistindo aí o Panela. Hoje nós vamos falar um pouco aí do livro, né? Principalmente da carreira do Gaúcho. Exatamente. Isso. Porque o Matheus Trunck, ele fez uma bibliografia do Gaúcho, que ele está aqui do meu lado, que fez vários. Eu vou falar alguns filmes que ele fez, tem vários aqui, eu vou ler alguns. Esta noite, encarnei no teu cadáver. Encarnarei no seu cadáver. Encarnarei no... Nossa, a letra aqui do nosso assistente. O Estranho Mundo, do Zé do Caixão. O filme do Zé do Caixão, eu fiz uma dúzia de filmes com ele, né? Vários, né? Eu vi sua biografia, tem mais de 50 filmes aí. Eu fiz muito cinema. E pretendo continuar fazendo, né? Claro que E vai estou fazer. fazendo. Claro que vai fazer. Casada Sangrenta. É do Davi Cardoso, direção do Oswaldo Candeias. Faz bastante tempo também, né? Não podemos falar, gente, que ele também trabalhou com o Mazzaropi. O Mazza eu fiz 9 filmes, 10. Na verdade eu fiz 10 filmes, um não está nos créditos, foi o primeiro contato que eu tive lá, que foi o filme de circo, Betão Roncaferro. Certo. Mojica também, você vai com Mojica? Com Mojica, Zé do Caixão, eu fiz muitos filmes, comecei com ele, eu comecei a fazer cinema em 1965, foi com o Mujica, porque eu procurei escolas, quando cheguei em São Paulo, procurei escolas de cinema, só que não tinha. Na verdade tinha eu tinha a Escola Superior de Cinema, na Faculdade de Filosofia, São Luís, mas era superior de cinema, era uma coisa muito elitizada e tal, e eu queria entrar numa escola para aprender a fazer cinema, e não só teoria, aquelas coisas.
E não tinha que ser na prática mesmo, foi na raça, entrar num estúdio e fazer de tudo, abraçar corpo e alma, e estou até hoje assim. Você é cineasta, você foi diretor, produtor, trabalhou com tudo, até como figurante, eu vi que você começar, tem que entrar pela porta que dá, né? A janela que dá. Foi figuração, entrei na figuração. No segundo filme já fui ajudando na cenografia, e saí como maquinista, foi o segundo, praticamente o primeiro filme como profissional, né? E daí não saí mais. E tem aqui também, A Vaca Foi Pro Brejo. É por esse nome, A Vaca Foi Pro Brejo. A Vaca Foi Pro Brejo foi a direção do José Adalto Cardoso, que ainda nós temos um outro projeto aí em andamento com ele. Ele está no interior, está morando em Batatais, lá na região do Ribeirão Preto. Mas nós temos A Vaca Foi Pro Brejo, era uma comédia caipira, tipo Mazzaropi. O ator, o Wilson Roncati, já falecido. Compositor de música. E nós fizemos esse filme, tinha ligações com uma gravadora, então cantou nesse filme as Irmãs Galvão, cantou Cascatinha e Ana. Aliás, foi o último trabalho deles, porque uma semana depois a Iana morreu. Foi no último trabalho. Teve uma passagem muito engraçada também nesse filme, né? Mas... E também tem aqui o Jeca Macumbeiro. Os filmes do Mazza eu fiz dos 9 que tá catalogados. Tem o Jeca Macumbeiro, Jeca contra o Capeta, Jeca Fofoqueira, Jeca e Água Milagrosa. São grande xerife. Engraçados, né? A Jeca, essas coisas. Porque o Mazza no período que fez Casinha Pequenina, fez uma série de outros filmes anteriores, trabalhou Tarcísio Meira, Hebe Camargo, Luiz Gustavo, Francisco de Franco, Davi Cardoso, enfim, Aguinaldo Raiol, esse pessoal passou pelo Mazza. Isso eu não estava ainda, né, no cinema. Mas depois ele... a partir do Grande Xerife, o Grande Xerife foi no... O Gaúcho começou a trabalhar as produções da Pan Filmes, que era a produtora do Mazza, e foi trabalhar até o último longa do Mazza. O Grande Xerife, o Portugal Minha Saudade, Caipira e Bariloche. Depois ele enveredou para o lado do Jeca. Ele disse, um dia nós estávamos conversando lá, o Mazza falou, quer saber de uma coisa, eu vou voltar, para o Jeca mesmo, o Jeca pé no chão e tal. E aí passou a fazer os Jecas, Jeca Macumbeiro, Jeca contra o Capeta, Jeca... Só Jeca, o Jeca, porque Jeca... E foi os Jecas, né, Jeca... A Banda das Velhas Virgens. Jeca na Banda das Velhas Virgens. Gente, vocês também podem mandar perguntas. Infelizmente, nós estamos com o chat. O computador aqui da UTV quebrou. Mas não tem problema, né, Fara? Não tem problema. A produção já está providenciando. Como o nosso Sérgio Oliveira sempre fala, existe aí uma produção de 199 pessoas aqui, né? Trabalhando para esse programa. Acontecer, mas vocês podem mandar perguntas aqui pelo Facebook ou pelo nosso site. Qual que é o site? Panela de Pressão, www.programa-paneladepressão.com sem o BR, tá? Porque não tá limitado ao Brasil, não, é mundo inteiro, tá, gente? Tem o nosso Twitter também, O Twitter é @pressãonapanela e o nosso e-mail, que é paneladepressão10@gmail.com e no Facebook também, tá? Vocês mandam as perguntas, ele não vai poder responder agora, estamos sem chat, mas depois nós encaminhamos pro Matheus e pro Virgílio, depois eles respondem todas as perguntas. Tudo bem? Tem muitas perguntas aqui. A primeira pergunta é a seguinte: como vocês se conheceram? Quando surgiu a ideia de fazer o livro? Bom, como o Matheus, a ideia surgiu da cabeça dele, né? Eu conheci o Gaúcho em 2007, acho que fevereiro de 2007. Eu fui fazer uma matéria com o Luiz Gonzaga dos Santos, que é um amigo dele, que é cineasta, e lá em Arthur Alvim, que é onde o Gonzaga mora. Eu conheci o Gaúcho lá, a gente estabeleceu um contato e tal. Eu fazia na época uma série de pesquisas sobre os técnicos do cinema de São Paulo, do cinema da Boca. O Gaúcho me passou contato de muita gente, eu entrevistei ele.
nós ficamos um tempo afastado, tal, e aí nós voltamos a nos falar quando eu fiz uma pós em jornalismo literário na BJL, e que meu TCC foi o Gaúcho, o Coringa. Que é o nome do livro, Coringa do Cinema. Depois ficou Coringa do Cinema no livro. Você que escolheu o nome do livro. Sim, o nome eu que escolhi. Por quê? Porque o Gaúcho é uma pessoa que trabalhou em todas as etapas da cinematografia, né? Desde a produção, direção, parte técnica, desde a exibição, né? Então ele trabalhou em todas, então como ele está em todas, a gente chamou de o Coringa do Cinema. Entendeu? Por isso que saiu esse título. Entendi. Ia arrumar a nossa câmera, mas... Não, eu acho que o Virgílio, ele ficou aqui no panela de pressão. Ele ia pensar, as apresentadoras são meio doidas, né? Porque ele veio ontem, né? Ontem você estava aqui no programa do Thiago Colas. Não estava Thiago Colas? Hora 13. Hora 13, que o programa é mais sério. Aí, de repente, tem a apresentadora que vai arrumar a câmera. Não, coisa mais acontece. descontraída. Microfone. Não tem problema. Não, então pode falar, Matheus. Não, era isso. Por isso que ficou Coringa, por causa disso. Ele trabalhou em todas as partes da cinematografia e ele era conhecido na boca, inclusive, como o Coringa. Uhum. E o Gaúcho teve distribuidora, o Gaúcho teve sala de cinema, o Gaúcho trabalhou em todas as vertentes. Então, por isso, como ele é uma pessoa muito versátil, um profissional muito versátil, o nome da obra acabou ficando Coringa do Cinema. Certo. E por que Gaúcho? Outra história, né? É bem engraçado. Quem me pôs esse apelido foi o Mujica, Zé do Caixão. Porque comecei com ele, né? E eu, lógico, cheguei lá do interior do Rio Grande do Sul, uma região que fala muito bem acentuado o sotaque gaúcho, né? Que eu perdi com o tempo, acabei perdendo o sotaque. E ele foi identificando, ele tinha um grupo, figuração, um pessoal, então mais fácil identificar com o gaúcho. E pegou, colou mesmo, que eu podia até ter incorporado ao nome, né, como acontece com alguns por aí. E o Mujica é meio chegado a botar apelido nos outros e pegar e grudar, né? Não é só praga que ele joga, não. Ele joga apelido também. E pega. Tem um padre, por exemplo, tem um técnico, que todo mundo conhece ele por padre. E hoje ele tem um filho, que é técnico também, e já apelidaram o filho de Coroinha, né? Mas o Mujica também que botou o apelido de padre. Ele fez uma figuração de padre e ficou padre. E a maioria do pessoal técnico, do pessoal da cinematografia paulista, não sabe o nome dele. Certo. E o meu também. Ficou como Gaúcho. O Gaúcho. Tá bom. E Gaúcho, você falou que começou com Mojica, mas como foi esse início? Esse episódio foi muito engraçado. Engraçado, bom, eu acho engraçado agora, na época Mas não. foi difícil, né? Porque eu sou de origem de uma cidadezinha muito pequenininha, na época tinha 30 mil habitantes, tinha 2 cinemas, e a gente assistia, em vez de ir para a escola à noite, eu e mais 2 ia para o cinema. Certo. E eu comecei a assistir 2 cinemas. Um passava um filme popular, Bang Bang, Kung Fu, aquelas coisas da época, e outro passava cinemas mais elitizados, cinema dos autores mais artístico, de autores franceses, italianos, autores como Buñuel, Leloup, Truffaut, Godard, Tonioni, De Sica, Fellini, enfim, toda essa cambada toda aí de cineastas. E eu assisti todos os filmes, eu me entusiasmei, eu acho que aqui na cidadezinha não tem muito o que fazer. Não tem opções de trabalho. Qual que é a cidadezinha? Vacaria. Vacaria. Chamava Vacaria, em outros tempos chamava Vacaria de los Pinhales. Certo. Mas depois cortaram os madeireiros, cortaram todos os pinheiros e acabou. Ficou só Vacaria. E aí, bom, eu optei por fazer cinema. Eu tinha servido o exército em 18 anos, em 64. Que foi uma barra, né?
E aí eu peguei uma carona e vim embora. Fui para o Rio de Janeiro, porque nós tínhamos a referência no sul, principalmente, era Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, porque era a capital da República, as ligações do Rio Grande do Sul com o Rio de Janeiro é muito grande, pessoal. Né? Aí eu fui para lá, cheguei no Rio, circulei, procurei, não tinha ninguém fazendo cinema. Em 65, todo na paradeira total, por causa do golpe da Revolução, pseudo-revolução, né? Aquela diarreia desgraçada. E tudo parado. Bom, eu vou ter que sair buscar em outras paragens. Vou para Buenos Aires ou vou para os Estados Unidos, Europa, qualquer um lugar. Certo. Mas passando por São Paulo, deu uma chegada aí na zona das confecções, na zona do Brás, e para comprar umas roupas que é mais barato e tal, e vou voltar para o sul, vou me reestruturar e juntar uma grana. Juntar mais uma graninha e mandar ir embora. Tentar sorte. Estava num bar tomando um café, tomando um lanche, entra um cara de terno azul, lembro, magrão. Colete, terno azul, né, camisa branca, uma unha desse tamanho, uma barba comprida, ladeado com duas garotas bonitas. Né? E mais um cara, um nordestino, tornou um amigo meu, o Cícero. Cícero, eu descobri o nome dele depois, né? Mas um cara lá. Aí eu puxei a conversa, e esse cara esquisito aí? Esse é o Zé do Caixão. E já enfeitou o pavão. Mas aquela ele não era tão conhecido naquela época. Era pouco, ele tinha feito Esta Noite, ou Meia-Noite Levei Sua Alma. Ele tinha feito outros cinemas, né? Mas ele. Aí me convidou para ir ali até o estúdio, nós temos estúdio aqui perto e tal, né? Convidando para eu participar como figurante, né? No filme. Tava juntando figurantes para. Iam fazer um filme, uns 3 meses, iam fazer um filme terminar um filme chamado Diabo de Vila Velha. Certo. E daqui eram uns 3 meses depois ele não começar. Bom, mas eu vou ficar 3 meses esperando, não. Eu vou para o sul. Não, 3 meses depois eu volto. Certo. Sabendo, eu voltei, procurei, trouxe um presente para o Zé do Caixão. Qual presente? Aí que foi engraçada a situação, porque eu trouxe aquelas facas, faca gaúcha, que são de prata, a bainha de prata, né, com a lâmina de aço inox, um punhal, uma faca. Eu estava na pensão, no hotel, numa pensão onde eu estava hospedado, perto, já me hospedei ali perto, né, na Casimiro de Abreu, na Rua Milha, por ali. Certo. E eu vou agora lá para a sinagoga me apresentar lá, né? E me colocar à disposição para fazer. Você mandava pro presente para entregar. E levei. Só que eu não embrulhar presente, nada. Eu enfiei, botei a faca aqui por dentro da roupa. Lascou, então. Lascou. E fui para lá. Andar com aquela faca na rua é complicado. Quando cheguei lá, me apresentei, né, eu vou falar com o Mujica, Zé do Caixão. Olha, eu trouxe um presente para você, uma recordação do Rio Grande do Sul, por exemplo. E abri o casaco, eu acho que estava com paletó, e puxei a faca, mas com a bainha, porque a bainha também é de prata, né? E o Mujica regalou desse tamanho, puta, tá na ponta do lado. Que presente é esse? Aí calma, essa noite eu levarei sua. Aí passou, né? O gaúcho tudo mais acalmou, foi um mal entendido ali na hora. Né? E dali para frente eu passei a frequentar e engatei ali e não saí mais até hoje. No cinema. Fui fazer figuração e depois começou o filme dele, o Esta Noite de Carneiro e Seu Cadáver, eu comecei trabalhando já dentro de sinagoga, varrendo o estúdio. Sinagoga era um estúdio que o Augusto, o produtor, alugou, era uma antiga sinagoga, mas tinha uma particularidade, não é sinagoga judaica, estava escrito lá, Sinagoga Espírita Nova Jerusalém. Olha o serviço. Interessante. E eu
fui morar ali perto, né? Depois acabei indo morar dentro da sinagoga mesmo, dormir dentro do caixão, dos caixões lá que tinha alguns caixões de defunto lá, que era a parte do cenário e tal, né? Eu já dormia lá dentro, né? Não tinha medo? Eu que depois acabei... Não tinha muita opção, né? Só tinha, e essa também era a não tinha- cama lá, né? A cama era assim, que eram os caixões. Porque Eu dormia dentro do caixão. dormia dentro do caixão. Uhum. Porque botar um pauzinho lá para entrar o ar, né? Para não ficar... ia ficar quentinho. Dá para Foi só o escolher. gaúcho. Muitos técnicos, né, quando estavam começando a carreira, dormiram Dentro no do caixão, mas não é muito confortável. pelo que Não, você é meio fala. apertado, mas eu era magrinho, né? Então não tinha problema não, dava perfeitamente. Depois eu acabei, como eu morava dentro da sinagoga, lá do estúdio, eu acabei fazendo assombração. Assombração? Diz que eu inventei, tinha umas meninas, uma atriz, a Esmeralda Rush também, ela não entrava lá se não tivesse alguém, ela desse tamanho, medo. Eu comecei a inventar a história que tinha dentro, que a sinagoga era assombrada. Né? Eu via correntes. Fazia, eu andava fazendo, porque eu acabei fazendo efeitos especiais no filme, até tenho fotografia, não sei se... Temos fotografias. Vamos mostrar as fotografias? E, Diretor, tem algumas fotografias, já deixa... e aí ficou engraçado que a pessoa começou a acreditar que tinha assombração mesmo, né? Começou a acreditar? Eu era o cara que fazia assombração. Assombração. Eu que fazia assombração para os outros, né? Certo. Aí as pessoas começaram a acreditar, Acreditar que que existia tinha. assombração. E o Mujica, como gosta também dessas coisas, dessas brincadeiras, ele faz o papel sério, mas ele gosta de fazer essas coisas, ele endossa, né? E aí começou a endossar que existia assombração, sim. Pô, era uma sinagoga espírita, foi, né, em outros tempos, né? Até no teto, era um teto alto, tinha uns 6 metros de teto, assim, e toda pintada com motivos, né, transcendentais, aquelas coisas assim de espírito e tal. Então ficava uma coisa meio... Diferente, né? Nós incrementava, né? Gente, uma pergunta. Qual que é a opinião de vocês sobre o cinema no Brasil? Os cinemas comerciais, né? Os filmes comerciais de hoje. Olha, o negócio hoje eles estão batendo no peito, dizendo que é um cinema independente, que é um cinema de autor, que é um cinema que não é um cinema de coisa nenhuma, porque o cinema é do povo, é dinheiro do povo, é cinema renúncia fiscal, não é cinema independente. Aliás, nós estamos numa saia justa, porque estamos escravizados pelos diretores de marketing das empresas. Por quê? Todo e qualquer projeto aprovado pela Ancine vai-se em busca de captação. Infelizmente tem quase uma meia dúzia de leis, que uma sobrepõe a outra. É a lei do audiovisual, lei do mecenato, lei Rouanet, lei Marco Mendonça, lei não sei o que, lei, e vira uma série de é um emaranhado que mais precisa nós sermos não cineastas, mas economistas, tributaristas e outras contabilistas e não sei mais o que, para entender aquele troço, né? É um negócio maluco. E ficamos dependendo dos... tem umas dependências. Bom, o Brasil sempre teve dependentes, né? Mas nesse caso atual que você pergunta, nós estamos escravizados pelos diretores de marketing. Por quê? Tem aquilo, o diretor de marketing de uma empresa que pode destinar uma concessão de uma parte dos impostos para direcionar para a produção de filmes. Depende do gosto pessoal do cara. Eu não gosto de filme. Eu estou citando, nós estávamos no projeto, eu e o Adalto, um projeto de Caipira, filme Caipira, tentando ocupar o espaço que o Mazzaropi deixou. O cara simplesmente, não, mas eu não gosto de filme caipira, eu gosto disse para o outro, não disse para nós, né? Claro. Eu gosto de filme de violência, de Rambo, aqueles negócios, né? Ou seja, você já é descartado. Então o cara gosta de um determinado gênero de filme,
Quem aparecer com outro gênero de filme, proposta do outro, não, Não pode. sem chance. Com certeza. Então, eles estão financiando mais filmes de violência, falam tanto da violência e estão financiando filmes de violência. Se você põe um musical, você não levanta grana para fazer. Um filme caipira, um filme infantil, alguma coisa, você não levanta grana não, senhora. Eles querem filme de arrebentar, de botar fogo em ônibus e aquelas estão financiando a violência. Há a motivação, estamos nessa situação. Isso é um segmento. O outro segmento, ficar na mão das distribuidoras estrangeiras. Ah, mas meu filme vai ser distribuído pela Fox. E daí? E daí? A Fox pega o filme e joga tapando buraco de programação, nas horas, naqueles momentos ruins de que o público está direcionado a atenção para outros eventos, né? O vésperas de grandes feriados, que todo mundo está indo para outra coisa, e aí põe o filme brasileiro para cobrir, para tapar buraco. E não dá nada para quem é que vai estar querendo ir no cinema, né? Então, aí o filme brasileiro não dá renda. Ah, não, mas o filme não dá renda porque não... tá vendo? Não dá renda, sabe que eles não investem. Também botar num dia ruim, véspera de feriado prolongado, todo mundo está se mandando. Claro. Quem é que vai ficar aí para o cinema? A minoria. Né? O mesmo exemplo ocorreu, que eu vi, o filme que eu ajudei a fazer, o Meia-Noite Leva Sua Alma. Não, esse último, Encarnação do Demônio, do Mugigon. Belíssima produção. Puseram o lançamento do filme num cinema lá no Vila Lobos, Vila Lobos, na noite da abertura das Olimpíadas de Pequim. Ou seja, ninguém vai assistir. Eu acho que nem o Mujica estava assistindo a abertura. Então, sabe? Aí, lógico que o filme não dá nada. Claro. Ninguém vai. A atenção está voltada para Sabe? Então essa perversidade entregando para os filmes, e isso é a terceira vez que a cinematografia brasileira está cometendo o erro. Então a pergunta que você faz se desdobra nos 100 anos que nós estamos aí, mais de 100 anos, e comendo poeira e vão continuar comendo poeira. Não adianta eu querer, porque agora vamos lançar um filme pela Fox, 300 cópias. Isso é uma loucura, só as cópias precisam R$1 milhão de renda líquida, renda líquida para o produtor para pagar as cópias. O que o Gaúcho está tentando dizer traduz aí. É que na época, a maioria dos filmes que ele trabalhou, na época que ele mais trabalhou, os filmes eram bancados por produtores privados. O filme tinha que dar renda para o produtor bancar o próximo filme. Hoje em dia não, hoje o cinema ele é dependente do Estado. Então o realizador ele ganha uma verba do governo para fazer um filme, ele faz o filme com menos do que ele ganha, ele embolsa uma parte e acabou. O filme não precisa ter renda, o filme não precisa ter público, entendeu? Na época deles não, o filme precisava ter público para ir ter uma sequência de trabalho. Ou seja, é muito diferente. É o cinema independente. Por isso que fala Como mais a fazer. Por isso que fala que é a boca do lixo, quer dizer, não tem recursos para praticamente não tem recursos. Por isso que diz que é a boca do lixo. Controlado. É isso? A boca do. Em primeiro lugar, que eu faço uma ressalva com relação a essa expressão boca do lixo. Difere bem a história de boca do lixo e boca do cinema paulista. Certo. Né? Que ela se estende um pouco mais. Isso eu contesto sempre e acho que há um grau de perversidade, de deboche. Mas Esse negócio do lixo, boca do lixo. Porque fala muito a boca do lixo. Esse negócio ficou meio complicado aí, que é uma intenção pejorativa, inclusive orquestrada por interesses, para que seja dito assim. E foi colocado isso nas universidades, e virou moda, os caras viram boca do lixo. E não é bem por aí, a boca do lixo é mais embaixo. Mais embaixo, inclusive lá, geograficamente, um pouco mais embaixo.
Era, agora virou tudo Cracolândia. Agora virou tudo Cracolândia ali. Aí Cracolândia? ficou pior que uma boca do lixo ali. Uhum. Né? Mas a cinematografia saiu, né? Acabou a região e tal. Como sempre, Mas a cinema dependência era independente mesmo, porque os produtores eram seus capital próprio, como eu mesmo produzi com o meu dinheiro, Do próprio bolso. com o próprio Pra bolso. produzir um filme era muito caro? Quanto, mais ou menos? Se fazia um cinema um pouco... Na verdade é quase que o mesmo preço do valor que hoje se faz um filme, só que hoje é superfaturado aqueles números gigantescos para poder fazer toda a partilha, né? Porque o custo Brasil que se chama. O filme hoje, né? para a realidade da época, para hoje, é bem mais caro hoje, porque hoje tem muito mais técnico, muito mais... Na época, eles acumulavam muitas funções, não só o gaúcho. O gaúcho tem esse tipo, até o livro chama Corinho, mas na época muitos profissionais acumulavam várias funções. Tem filme que o gaúcho foi assistente de câmera e foi assistente de produção. Ele falou que Figurante. tudo. Às vezes fazer figuração era muito natural, não só o gaúcho, e como diversas pessoas da geração dele, isso era uma prática muito usual, porque ali era um outro período do cinema, em que isso era muito natural. Era estranho a pessoa ficar numa coisa só, na realidade. E Gaúcho, qual foi a maior dificuldade? Dificuldade em que ordem? Qual Em tudo que você fez na sua carreira em toda, a dificuldade geral. Bom, a maior dificuldade era a gente acertar quando tinha opções, né? Estavam iniciando uma ou duas ou três, quatro, uma meia dúzia de produções, que lá na Boca tinha dias que saía 7, 8, 10 produções, assim, estavam tocando paralelamente. Quando surgia um convite para fazer um filme, um ou dois ou três, e a gente optar por um, tinha que optar por um. E nem sempre a gente acertava. Às vezes a gente acabava optando por um produtor menos profissional, ou com menos recurso financeiro, né? E aí ficava mais pesado, ficava mais difícil, uma equipe menor, porque tem diversos níveis de equipe, diversos níveis de produtores, de diretores, né? Então era uma dificuldade, ficava aquele negócio, bom, eu vou fazer o filme de Beltrano, Ciclano, que eu vou fazer esse, por enquanto fazer esse. Então, às vezes dava certo e às vezes dava errado, né? Aí deu problema para receber, porque acabava o dinheiro antes de acabar o filme, aí o cara ia correr atrás de outro... Acabou o dinheiro, aí quer dizer, parou o filme ali. Poucos filmes, por questão de dinheiro, pararam, se não parou e não deu sequência. Às vezes dava uma parada, o produtor dava uma parada, e mais tarde ele levantava fundos, arrumava outro coprodutor e tal, fazia outra composição e tocava o filme ia até o fim. Como nós fizemos até equipes fazer essa parte. Nós estávamos fazendo um filme chamado Panteras Negras, um filme, um dos poucos filmes, com o Serginho, jogador de bola, tinha o Henricão, que era o pai dele, umas meninas, umas mulatas muito bonitas. E acabou o filme, acabou o dinheiro antes de acabar o filme. E aí nós estávamos sem receber, eu, o Pio, o Julinho, o Geraldão, a equipe. Enfim, a equipe chegamos a uma conclusão. Bom, se nós pararmos, ele vai ter dificuldade de recomeçar e a levantar fundos para dar continuidade à produção. Porque não é dinheiro do Estado, é dinheiro de negócio, de coprodução e tal, com outros gente que tinha grana e tal, que queria investir no negócio. Aí nós optamos, vamos trabalhar, vamos fazer o filme até o fim, tá na lata, como nós falávamos, vai para dentro, o filme tá Na lata? Tá na lata, aí, sabe, ele vai estar com o filme filmado, ele vai se virar, vai fazer negócio com distribuidora, com exibidora, com outros possíveis investidores e vai terminar, vai fazer a finalização e preparar e botar na praça e tem que dar bilheteria para ele poder cobrir. Vamos mostrar aqui. Na verdade vai ter o lançamento dia 14 agora, no sábado,
Começa às 4h30, Matheus. Das 4h30 às 7h30 no Espaço Paralapatóis, na Praça Roosevelt. Dá pra mostrar aí? Mostra aqui, diretora. Ó, Coringa do Cinema. a editora Giostre, Giostre, né? Giostre, no Já Espaço sabe- Paralapatões. Já sabe o valor do livro? Tá de 30 a 40 reais que vai estar custando. Poxa, tem que trazer o livro. É como. Vai trazer Agora o livro ainda não aqui, tá hein? pronto. Não tá nas próximas pronto. edições a gente. Isso, traz. Acho Que a que gente vai semana que sortear vem pros a gente já internautas. consegue trazer. Uhum. Então o Matheus já fez. Então, semana que vem, o Matheus vai trazer o livro e a gente vai Isso. sortear para os internautas. Que conta a história do gaúcho, como ele começou. Sim, há muitas histórias do gaúcho, principalmente, a biografia dele, e de muitas pessoas da geração dele que trabalharam com cinema em São Paulo, o Pio Zamuner, enfim, Jorge Attili, o Freud, uma série de técnicos, né, do cinema paulista que não tem bibliografia sobre eles. E esse livro toca nesse ponto, estuda de maneira pioneira, vamos dizer assim, acho que é um grande mérito do livro, de abordar os técnicos, que são as pessoas pouco lembradas dentro do cinema brasileiro. Isso, Então, que eu vi ele falando que o pessoal sempre esquece dos técnicos, que ele falou que é importante. Eu vi uma entrevista sua você falando isso, e valorizando os técnicos. Você disse que é importante também. Porque sem o lado técnico, não tem filme, não tem peça de teatro, não tem televisão, não tem nada. Claro, é tão importante. É equilíbrio, é necessário. Claro. Quer dizer, o grande público conhece o apresentador da TV, os atores e tal, o autor, talvez um pouco, o diretor e tal, e fica nisso. Mas tem milhares de pessoas atrás fazendo coisas, né? E o Matheus conduziu de uma maneira, eu passei a ser o fio condutor de uma história, que mostra muitos, né? Porque eu trabalhei com muitas pessoas no cinema paulista, aprendi com diretores estrangeiros, o Giorgio Attili, italiano, o Peter Opperbeck, alemão, o Adolf Hicksen, suíço, o Freud, polonês, Eduardo Freund, nós chamávamos ele de Freud. Explica, Freud. Já, né, brincava que chamava ele de Freud. Né, e qualquer coisa, explica, Freud. Só o Freud explica. O Pio Zamuner, italiano também. O Pio aprendeu a trabalhar cinema aqui em São Paulo. Então, eu aprendi com esse pessoal, né? E muitos outros técnicos foram aprendendo, porque veio aquele pessoal que veio no tempo da Vera Cruz, Chick Foley, Tom Pine, quem mais? Tinha os italianos todos, né, que tinha a De Luca, tinha os Lombardi, o pai da Bruna Lombardi, da mãe da Bruna, que trabalhava no cinema. Então, esse pessoal que veio e formaram uma escola de cinema que muitos da televisão é oriundo da escola da Vera Cruz, né, que migraram para o Rio de Janeiro e tal. Não temos mais tempo, eu quero agradecer a participação, muito obrigada. Matheus, só para fechar, qual foi a maior dificuldade de escrever o livro? Rapidinho. Dificuldade? Maior dificuldade. Dificuldade para trabalhar com memória cultural no Brasil são todas as dificuldades que você imaginar, todas. Pessoa que não quer dar entrevista, levantar nome de filme, que o filme foi lançado com filme, foi lançado com outro título, filme que o gaúcho lembra que trabalhou e não está o nome dele, filme que está o nome do gaúcho e ele não lembra de ter trabalhado. Foi muita coisa, foi um trabalho... Livro é que nem filho, dá um trabalho desgraçado. Vamos mostrar o filme. E nem neto também, viu? Que o neto Você que nem neto, o gaúcho já vai... Eu estou falando de neto, né? Já vai pro terceiro neto, sabe? Vamos mostrar pra gente fechar, não temos mais tempo. Então, gente, vai lá. É a Praça Roosevelt, Isso. 58, Isso. centro de São Paulo. No próximo sábado, dia 14, Isso, das 4h30 às isso, 7h30, quem isso. puder ir, vocês estão convidadas Com e certeza. o público também está convidado. Vamos No certo? Espaço Paralapatões. Isso. Vamos lá ver os filhos de vocês, viu? Gente, Tá legal. quer falar mais alguma coisa? Não, tranquilo. Quer deixar o contato, alguma coisa?
Não, é isso aí, o contato é do lançamento do livro, e eu quero agradecer, fiquei muito contente de poder falar alguma coisa, né, continuar falando. Já falei muito, o Matheus já está desse tamanho, já esvaziou, né? Só pra de avisar, tanta história. Tem o Marcelo e o Danilo, né, lá de Campinas. São dois rapazes que vão fazer um filme, vão fazer um documentário sobre o gaúcho baseado no livro. Legal, tem Em até breve documentário. deve tá saindo. Eu colaborei, eu tenho colaborado muito com o pessoal fazendo TCC. Eles fizeram TCC Sobre o Mazzaropi, fizeram já um documentário sobre no Mazzaropi, o Mais Empreendedor. E eu fui nos colaboradores, participei e falei sobre o Mazza. Eu tenho falado muito sobre o Mazza e tal. E eles vão, assim que o livro sair, eles já estão trabalhando no projeto. O Matheus está envolvido também para sair um filme, um documentário. Legal, Né? Quer dizer, eu vou ser a linha condutora, né, praticamente, né, através de mim vai contar. É o que ele fez com o livro, né? Muitos outros, mas a linha condutora, pega um personagem e vai colocando. Não foi colocado postiço, história de outros dentro da... É que eu vivi mesmo, né? Isso aí. Acabou o nosso tempo, nós não temos mais tempo, vamos conversar bastante coisa. É muito bom, ele é muito simpático, fala bastante. Adoramos quando pessoas falam, explica, é muito gostoso. Obrigada. Inclusive, gente, o Panela de Pressão também ele vai cobrir dia 14, a Fábia vai ser a nossa repórter, vai cobrir tudo o que aconteceu lá no lançamento do livro. Bacana. Então não percam. Fico lisonjeado. Não, a honra é nossa. Muito obrigada mesmo, gente. Opa, gente, obrigado. a gente vai pro comercial agora e a gente já volta com a psicóloga Solange Mello, que ela vai falar sobre as novelas, a ficção, aquela ficção das novelas que vem pra nossa realidade. Será que eu não imito aquela roupa daquela atriz? O cabelo? Por quê? Por que a novela influencia tanto? Termina uma novela, começa uma outra novela. E sempre a mesma coisa. Então, não sai daí. A gente vai pro comercial e a gente já volta. Os vereadores de São Paulo estão discutindo o novo plano diretor, que vai reorganizar a cidade de São Paulo. Já foram feitas audiências públicas em diversos bairros. E a próxima é neste sábado às 10 horas, na quadra da Rosas de Ouro, na Freguesia do Ó. Não perca essa chance de dar a sua opinião e fazer de São Paulo uma cidade melhor. Participe, neste sábado, às 10 horas, na quadra da Rosas de Ouro, Rua Coronel Euclides Machado, 1066. Fazer uma festa não é fácil, tantas coisas para se pensar, mas para isso existe a Dona Filipa, uma empresa de locação de materiais e ambientação de festas. Seja um jantar a dois, um chá com as amigas ou um evento de grande porte, a Dona Filipa, com muito charme e criatividade, tem o que você precisar. Profissionais especializados estão sempre prontos a lhe atender e sugerir em um showroom incrível, com muito bom gosto e sofisticação. Dona Filipa, charme e personalidade para as suas festas, fica na Rua Wizard, 540, Vila Madalena, São Paulo.
volta aqui no Panela de Pressão, ao vivo. E hoje do meu lado está, novamente, a nossa linda psicóloga Solange Mello, que vai falar sobre a ficção nas novelas. Por que a novela influencia tanto? Será que ela informa ou ela manipula? Tudo bem, Solange? Olá, tudo bem? Olá, nossa, adorei o linda. Obrigada pelo linda. Mas é Hoje tem verdade. amigo, né, gente? Mas é linda mesmo. Obrigada, querida, obrigada. Hoje é uma delícia estar aqui pra gente falar dessa coisa boa que é ficção, que é novela, que é programa, né? Mas como você falou, será que informa? Ou antes de qualquer coisa, olá pessoal da internet, olá internautas. Hoje mesmo sem chat, mas a gente sabe que vocês estão do lado, estão prestigiando a gente, né? Isso. Mas pode mandar perguntas, gente, que depois Pode. essas perguntas vai ser encaminhada para nossa Solange Mello e agradecer toda a sua audiência. Muito obrigada mesmo. Tá. Eu quero mostrar a revista, para fechar aqui, que o nosso amigo Silvio Freitas, da TV Mais, que apresenta Leilões, TV, né? Leilões. Leilão na TV. Isso, Leilão na TV. Leilão na TV. Saiu a notinha na revista Tititi. Então, Fara, vamos ler? Tenho que falar. Ó, é aqui, ó, é a parte, o Nordeste na TV, que é o do Petrúcio Melo, tá? Aqui, ó, humor de sobra. Aqui, ó. Exatamente no espaço aqui, ó, o Nordeste na TV. Nordeste na Nordeste TV. na TV. Que é o Tem nosso... aqui a fotinha do Petrúcio aqui em cima, ó. Aí aqui você vai ver o Marcelo Rezende, aqui embaixo, aqui do lado, ó, Petrúcio Melo aqui, ó, gente, ó. Humor de sobra. O apresentador Silvio de Freitas, que comanda o programa Leilão na TV, da Rede TV Mais, do Grande ABC Paulista, recebeu a visita do Ivo Holanda, né? O Ivo Holanda, cadê? Fala, pode virar pra você, que é mais fácil Ó. pra você ler. Vou ler, ó. Uhum. Eu tô lendo de lá do tempo. Eu ia falar, nossa, a Fala enxerga tão bem, porque a nossa... Ó, Ivo Holanda, o rei das pegadinhas, que tanto sucesso fez no programa Silvio Santos, cheio de graça. O convidado falou do grupo Os Malas da Alegria, que capricha no forró e humor. Ivo é líder da banda, formada também por Cerqueira Santos e Sebastião Laje. Tá aqui, ó, o Nordeste na TV. Então compra aí, revista Tititi. Dessa Vou botar, ó, semana. essa capa aqui, ó. Tem a Leona Cavalli aqui na capa, ó. Isso. Compra lá. Isso mesmo, gente. Um grande beijo para o nosso Silvio Freitas. Solange Mello. Então agora vamos para sério. Vamos. Por que a novela influencia tanto? Pois a gente fica pensando o seguinte, num país onde as pessoas ainda têm dificuldade de ter acesso ao livro, ao jornal, né, às revistas, a gente vê que a novela, ela entra direto na casa da gente, né? É um meio muito fácil de comunicação. E ela influencia porque ela está ali todo dia, ela está muitas vezes ditando moda, ditando comportamento. Às vezes as pessoas escolhem o nome dos seus filhos, né, baseado em personagens da novela. Então, assim, a televisão, gente, ela tem um poder muito grande, muito grande. A televisão, a gente já sabe que ela elege o presidente da República, né, ela coloca o presidente da República fora da presidência da República, como a gente viu acontecer há muito tempo atrás. Ela tem um poder muito grande. E esse poder, aí é que mora o perigo. Porque ele tem os dois lados, né? Ele tanto pode instruir, informar, esclarecer, orientar, né? Como ele pode alienar uma pessoa, né? Então, quando a mídia, de uma forma geral, seja o jornal, a revista, a internet ou a TV, quando esses meios de comunicação, eles servem para melhorar a qualidade de vida de uma pessoa, passando informação produtiva, passando lazer, entretenimento, até aí é muito bom. O perigo é quando esses meios de comunicação, eles entram na casa da gente, né, e fazem a gente pensar de acordo com o que eles querem que a gente pense. Que é o que acontece, né? Que muitas vezes é o que acontece, né? Então, assim, a mídia, ela tem esse poder? Tem. Mas depende do teu grau de esclarecimento. Depende da tua consciência crítica, né? Então, eu sempre digo, quando você está assistindo um programa, uma novela, um filme, quando você está lendo um livro, né, não importa. Tenha sempre muito bem desenvolvido o teu grau de reflexão em cima daquilo, né? Essa coisa de você ficar de boca aberta e recebendo as informações sem digerir, isso é muito perigoso,
né? A gente tem sempre que analisar criticamente as coisas, pensar em cima daquilo que é passado pra gente, aquelas informações que são passadas. Porque assim, gente, se a gente... Vamos pensar em termos de novela. Normalmente a novela ela tem uma história, ou tem várias histórias paralelas, né? Uma acontecendo paralelamente à outra. Uma coisa que me deixa muito incomodada é que na novela sempre tem o mocinho e o bandido. Ou a mocinha e a bandida, né? Isso é uma coisa muito perigosa, porque mostra o seguinte, que o bem está de um lado e o mal está do outro. Aquela pessoa que é o bandido da história, né, o mal, ele só tem coisas negativas, ele só tem características negativas. E a mocinha só tem o lado bom. E na realidade não é assim que funciona, né? Todos nós temos um lado muito negativo e um lado muito positivo, depende. Né? Eu sempre digo assim, imagina uma faca, né? A faca, ela pode ser usada para você preparar um alimento e matar a sua fome. Essa mesma faca, ela pode ser utilizada para matar alguém. Depende do uso que você faz dessa faca. Sim. Então, o conhecimento que você recebe via novela, por exemplo, né? Você tem que digerir, você tem que analisar, não assimilar tudo que te passa, né? Porque, por exemplo, essa história do bem e do mal, do mocinho e do bandido, né? Isso é uma forma muito simplista de ver a vida. Muito simplista. Fala, bom, mas você é contra a novela? Não, eu sou contra a informação passada de uma forma errada, de uma forma manipuladora. Acho que a gente não precisa de que ninguém diga pra gente como que a gente tem que pensar. Como que a gente tem que vestir, como a gente tem que agir. Exatamente. Porque senão fica aquela coisa, se eu não me visto como todo mundo está se vestindo, e muitas vezes todo mundo está se vestindo como aquela personagem da novela, né, com a qual a população tem mais empatia, se eu não me visto igual, eu vou me sentir à parte. Eu vou me sentir Fora, marginalizada, né? vou me sentir fora, né? E não vou me sentir feliz, certo? Errado. Cada um tem a sua forma de se vestir. Não é porque eu não me visto como personagem da novela que eu sou menos interessante ou menos atraente do que as outras pessoas, né? Então, essa massificação é uma coisa muito perigosa. Uma outra coisa que a gente vê em relação à mídia. Todo um conteúdo erotizado. Muitas vezes a gente vê, né? Através de programas, de novelas, de histórias, de filmes, de seriados, né? Antigamente a gente percebe que a pornografia, e a gente até falou isso no programa semana passada, Sim. a pornografia antigamente era marginalizada. Ela ocupava um espaço marginal. E me preocupa muito, enquanto cidadã, enquanto mãe que eu sou, enquanto psicóloga que eu sou, me preocupa muito ver que hoje em dia parece que em alguns meios de comunicação a pornografia está no horário nobre. E é normal. E é normal. Né? Isso é passado como uma coisa normal. É normal as meninas de 10 anos rebolarem até o chão. É normal isso? É normal você ensinar através da mídia que as crianças têm que se vestir como mini adultos? É normal que seja muitas vezes estimulado que uma criança ou uma pré-adolescente coloque botox, faça cirurgia plástica, né? Não reparadora, claro, porque existe a cirurgia plástica estética e a cirurgia plástica reparadora, são duas coisas diferentes. Então, essa erotização que a gente vê na mídia é uma coisa que me preocupa muito. Solange, sem querer cortar você, quando eu disse que você vinha, eu recebi uma pergunta pelo Twitter, eu fiz questão de marcar, que eu gostei, eu vou ler a pergunta, que é o seguinte, que a novela, ela banaliza, essa pergunta veio da Juliana de Santos, que ela é de Santo Amaro, que a novela banaliza o comportamento sexual, tem personagens, parece que tem personagens criados apenas para transar e aquecer os índices de audiência. Como posso educar o meu filho e qual a melhor maneira? É não assistir a novela? Juliana de Santo Amaro. Nossa, Juliana, essa sua pergunta é maravilhosa. Porque assim, a gente sabe que todo mundo tem acesso à televisão. Hoje em dia, os filhos, por exemplo, quem tem mais de um filho, cada um tem o seu quarto. Quem pode, né? Quem não pode, não. Mas quem pode, cada um tem o seu quarto, tem a sua TV, tem o seu computador. E o acesso a isso fica muito fácil, né? E às vezes é difícil para os pais terem esse controle o tempo inteiro. Quando ela pergunta, o que eu devo fazer?
Eu não sei que idade que tem o filho. Tem a filha, 7 anos. 7 anos. Então, ainda é uma idade, acho que eu comentei isso no programa semana passada. Até uma certa idade, me parece que 7 anos ainda é uma idade em que as crianças têm que ser monitoradas, sim. Né? Uma das funções do pai e da mãe, qual que é? Colocar limites, né? Dizer o que pode, o que não pode, por que não pode. Né? A criança até um certo ponto da vida, até um certo momento da vida, ela não tem que decidir, ela tem que obedecer. Né? A gente está num momento, uma outra coisa preocupante que eu vejo na nossa sociedade é assim, a gente saiu de uma época muito repressiva, em que as pessoas apanhavam, as pessoas não tinham espaço para falar. E aí essas pessoas que eram crianças naquela época cresceram, hoje viraram pai e mãe e dizem assim, bom, eu não vou fazer com os meus filhos hoje o que os meus pais fizeram comigo no passado. E aí a gente saiu de uma repressão total para uma permissividade absoluta. Né? Então a gente saiu do 8 para o 8.000. Não é nem do 8 para o 80, né, Fábio? Eu acho que já é do 8 para o 8.000. São dois extremos, né? Então criança precisa de limites, sim. Criança precisa de controle, sim. Né? Então é desligar. Pequena, isso não vai ver porque não é da sua idade. E ponto. Dependendo da criança, até você conversa, isso aqui não é para sua idade, isso aqui é coisa para gente grande e tal. Só que chega uma hora que essa criança que hoje tem 7 anos, ela amanhã vai ter 8, depois vai ter 9, depois vai ter 10. E aí o que o pai e a mãe fazem? Né? Mostrar para a criança que aquilo ali não é coisa para o horário, horário que a gente chama de horário nobre. Né? A gente sabe que se você liga a internet, você liga a televisão de madrugada, e não precisa nem ser de madrugada, né? Aqueles canais pagos, você tem pornografia o dia inteiro. Né? dia inteiro. Mas aí é um acesso mais restrito. Mas hoje em dia a vulgarização está muito grande. Né? Sexo é muitas vezes colocado de uma forma muito explícita em horários, às vezes à tarde, às vezes no início da noite. Sim. O que você faz? Quem tem filho pequeno, quem tem pré-adolescente em casa, faz o quê? Conversa, explica, orienta. Né? Aí você pode falar, mas vai ter controle? Esse pai vai ter controle? Não, não vai ter controle. Porque uma hora o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar e a criança, se quiser, vai lá e liga, né? Mas tem que ter a orientação. Tem que ter orientação. E o que me preocupa muito é essa banalização do sexo. Antigamente, e não há muito tempo atrás, a gente observava que uma menina, uma pré-adolescente, por exemplo, tinha que ser bonitinha e meiga. Hoje a gente percebe que a cobrança é que elas sejam bonitinhas e gostosas. Silicone. E rebeldes, né? Às vezes até com silicone, às vezes até com cirurgia plástica, sem necessidade. Verdade. Então, assim, a gente está atropelando as coisas. Que é o caso, A gente, da novela das sensualidade, 8. né? Qual o nome da personagem da novela das 8? Que é ir pro Big Brother. Eu esqueci o nome dela. É a Valdirene. Isso. A Valdirene. A Valdirene, ela faz tudo pra ir pro Big Brother agora, casar com um homem rico. Quer dizer, o que está por trás disso? Né? O que é ir para um reality show que mostra muitas vezes o que não deveria mostrar? Né? Moralismo à parte, né? Existe uma coisa que se chama educação, classe e elegância. Então eu digo assim, uma vez eu assisti uma entrevista da Hebe Camargo que ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. O repórter perguntava para ela, Hebe, por que você está sempre tão bonita? No seu programa você está sempre tão bonita, tão elegante. E ela falou uma coisa que eu achei maravilhosa. Ela disse assim, quando a gente vai à casa de alguém, a gente tem que se apresentar bem. Eu, todos os dias, entro na casa dos brasileiros que me dão essa honra de assistir ao meu programa. Então eu tenho que me vestir bem, eu tenho que me apresentar bem, eu tenho que saber o que eu vou falar, o que eu vou dizer, como é que eu vou me comportar. Então, pensando nessas palavras da Hebe Camargo, eu penso assim, a televisão, ela entra na casa da gente. A internet, ela entra na casa da gente. Claro que a gente permite. Se a gente não gostar, a gente muda de canal, a gente muda de site, a gente desliga a televisão ou desliga o computador. Mas se a internet ou a televisão estão entrando na nossa casa, o meu entendimento
deveriam entrar com elegância, com classe e com educação. E não com vulgaridade, não com promiscuidade. Né? Porque para a gente ver vulgaridade e promiscuidade, tem lugares adequados para isso. É verdade. A gente não precisa ligar muitas vezes a TV aberta e ver coisas que dão vergonha. De ficar ali na sala assistindo. De ficar assistindo. Né? Familiar. Então, volto a falar. Nada de moralismo. Falei isso semana passada aqui no programa. Sexo é uma coisa maravilhosa. É uma coisa saudável, natural. Né? Mas sexo é uma coisa. Vulgaridade e promiscuidade são outras coisas completamente diferentes. E aí a gente vê meninas de 10, 12, 15 anos se comportando como mulheres feitas, e hoje em dia a gente percebe que as meninas de 12 anos hoje já têm um corpo de mulher. Né? Mas não são mulheres, são meninas, são pré-adolescentes. Né? E são jogadas nessa questão da sexualidade com muita precocidade. E não sabem muitas vezes um monte de coisas. Né? Mas vão aprender na televisão. Claro. Quer dizer, a TV, ela desperta uma sensualidade precoce, Isso. como a Solange. É engraçado, esses dias eu tava no mercado, aí eu vi uma menina linda, acho que ela tinha, 9 anos. E eu achei engraçado a forma que ela estava vestida, Solange. Doutora Solange, ela tava com um shortinho super pequenininho, uma blusinha, ela tinha 9 anos, já tava com um sutiã, e a blusinha dela era toda cavadinha e mostrando aquele sutiã. Aí eu fiquei olhando, aí eu fiz questão de perguntar, cadê a sua mãe? Que ela tava no mercado, mas tava lá na frente. Cadê a sua mãe? Ah, minha mãe tá ali. Aí eu falei assim, mas quem escolheu essa roupa? Porque eu queria saber quem escolheu essa roupa. Ela, não, eu que escolhi, porque eu acho linda essa roupa, a minha irmã usa, quer dizer, imitando a irmã dela, porque eu usava essa roupa. Porque talvez fosse mais velha, né? É mais velha. Né? Quer dizer, o pai não controla, pai e mãe não controlam. Quer dizer, vou imitar a minha irmã. Sim. Eu olhando, e as respostas dela eram de adulto. De adulto. Assim, a gente sabe que educar, gente, dá trabalho. Dá trabalho. Né? Ter filho até que não é tão difícil assim, né? Mas educar de uma forma consciente, de uma forma madura, equilibrada, dá trabalho, né? Você tem que conversar, você tem que dizer não, você tem que frustrar, você tem que pôr limites, você tem que explicar, né? E se nada disso funcionar, você tem que colocar as coisas claramente. Não vai fazer, porque eu não vou deixar. Porque não é bom para você. Né? Porque a criança testa. Claro. Os filhos, quem tem filhos, sabe que o filho testa a mãe, testa o pai. Até sabe muitas vezes que está fazendo uma coisa errada, pede para o pai ou para a mãe para fazer uma coisa sabendo que é errada, mas faz. Uma vez eu escutei uma pessoa dizer assim, eu proibi o meu filho de fazer uma coisa, ele ficou muito bravo, saiu, e quando ele saiu da sala e ele foi falar com uma outra pessoa, e a pessoa perguntou, sua mãe deixou? E aí ele falou assim, não, ela não deixou não, ainda bem que ela não deixou. Quer dizer, não tem mais respeito. Né? Porque assim, você tem que, quando você educa um filho, você tem que ter parâmetros, você tem que ter fundamento. Falar não e explicar por quê. Explicar por quê, né? Porque aquela coisa, essa história de, é porque não existe. Porque sim, também não. Você tem que explicar o porquê, né? O filho vai entender? Nem sempre. O filho vai aceitar? Nem sempre. Mas o filho tem que respeitar e tem que obedecer. E hoje em dia o que a gente percebe é assim, os pais muito perdidos, né? Muito perdidos. Eles dão o computador, eles dão a TV, às vezes a TV é maior que a parede, né? Claro. A TV às vezes é maior do que a parede. A TV educa, Solange. E joga o filho lá, para que a TV eduque. E é interessante que a TV sempre mostra o lado, assim, legal do sexo, né? Sim. Aquele lado que a menina, por exemplo, correu o risco, ficou grávida precocemente, ou pegou uma doença. Não mostra. Não mostra. Mas por que isso? Não dá audiência. Não dá audiência, mas aí é que eu venho e reforço a questão da responsabilidade de todos os meios de comunicação. A televisão, a internet, os jornais, as revistas, tem uma responsabilidade aí. Você tem que saber o que você está falando. Porque quando você fala, quando você escreve alguma coisa, você tem que saber que tem muita gente que está assistindo e que está lendo aquilo que você está falando e que está escrevendo. E né? a TV é formadora de opinião. Com certeza, com certeza. Eu comecei o programa aqui falando. A gente sabe
E a gente, aqui, há alguns anos, há 20 anos atrás, a nossa televisão, ela colocou no poder um presidente da República. E tirou esse mesmo Collor de presidente. Mello. Né? Ela colocou e ela tirou. Então, olha o poder de manipulação que esse meio tem. E as pessoas não se sentem, né? Manipuladas. Massa de manobra, elas não se sentem. Uma É outra uma manipulação sutil. sutil. E uma outra coisa, assim, que eu vejo de muita gravidade em relação à mídia é a ditadura da beleza. Então, hoje em dia, se fala muito de cremes, cirurgias plásticas, tratamentos estéticos, né? Então, isso é colocado de uma forma... é bombardeado. As pessoas são bombardeadas em relação a isso. E aí, as pessoas são, muitas vezes, induzidas a pensar que beleza é só uma coisa externa, né? Muitas vezes eles não dão ênfase à parte interna, né? Ao lado interno da pessoa. E beleza tem muito a ver com autoaceitação. Né? Então você vê meninas querendo fazer plástica. Você vê meninas usando roupas, como eu falei, de adultos. Você vê meninas usando cremes, usando maquiagens. Meninas, eu digo, meninas de 10, 12 anos, querendo usar maquiagem de mulheres feitas, né? Então o que é isso? É um estímulo aí a questão do consumo, é claro, também, né? Porque ninguém dá ponto sem nó, né? Como eu falo. Então, na hora que a imprensa, que a mídia vende produtos, ela está ganhando dinheiro com isso, né? Mas e como é que fica a questão do emocional dessas pessoas? Né? Então, aquela coisa, se eu não tenho um corpo de uma Gisele Bündchen, por exemplo... Eu sou feia. Não vou ser aceita, não serei aceita. Não vou arranjar um namorado, porque ele não vai gostar do jeito que eu sou. Não serei feliz, né? Não vou gostar de mim. E aí a gente entra numa coisa muito séria, que são duas patologias, que é a anorexia e a bulimia. Né? Então, se eu não tiver aquele corpo, eu não vou ser feliz. Errado, né? Uma outra questão muito importante que eu vejo em relação à mídia é a questão do consumo. Então, a gente liga a televisão, por exemplo, e assiste aquele programa, sabe aquele programa que tem no início do ano, que fala das pessoas muito abonadas, né? Que tem muito dinheiro, aquelas mulheres ricas maravilhosas, e que faz muito sucesso. E aí a gente assiste esse programa e quando a gente desliga, a gente olha para nossa casa, para nossa realidade, e a gente vê que a gente não tem um carrão possante, que a gente não tem a gente não mora numa mansão suspensa, que a gente não tem um guarda-roupa todo de grife, né? Que a gente não tem um barco, um iate para passar o verão no Guarujá. E aí a gente olha e fala, entra numa crise, porque fala, bom, então... Muitas vezes não tem nem emprego, Solange. Muitas vezes não tem nem o que comer, Flávia, né? Então a pessoa olha e fala, bom... Recebe um salário mínimo, contando as moedinhas. Contando as moedinhas. Então você fala, bom, então se eu não tenho essa roupa de grife, essa bolsa de grife, esse sapato de grife, se eu não tenho esse barco, se eu não ando de helicóptero, se eu não moro numa casa, né, nobre, maravilhosa, né? Então, o que me resta, né? Então, eu não sou feliz, né? E se eu não tenho aquele corpo maravilhoso, se eu não faço aquelas lipoaspirações, se eu não coloco botox, se eu não isso, se eu não aquilo, então eu não sou feliz. Sabe? É o que vende pra gente. E é interessante que as pessoas absorvem isso inconscientemente. E elas ficam ali reproduzindo aquilo, né? Reforçando aquela ideia. No convívio ali familiar, social, no trabalho. Vai pro trabalho. Ah, mas você não tá dentro do padrão? Porque você viu, passou ontem na TV. Você tinha que fazer isso, você tinha que estar magra. Para de comer, né? Então... E aí o resultado disso, muitas vezes, qual que é? A pessoa entra num processo de ansiedade absurdo, porque ela quer e ela não consegue, porque ela não tem, a realidade dela não é aquela, né? Ela ganha um salário muito menor, e com o salário que ela ganha, ela não consegue comprar uma série de nem se alimentar. Que até direito, porque hoje um salário mínimo é um salário de sobrevivência, você tem aquele dinheiro para pagar as contas. E quando consegue pagar as contas, né? Porque na realidade a gente já foi feita aí uma pesquisa que mostra que o nosso salário mínimo não seria o salário mínimo necessário para uma pessoa ou para uma família. Né? Esse salário mínimo que a gente tem hoje é muito abaixo do que aquela quantidade de dinheiro que a gente precisaria para ter uma vida digna. Né? Comer adequadamente, se vestir adequadamente, ter um lazer, qualidade de vida. Ter uma qualidade de vida. Né? Então ela olha, ela vê que o dinheiro dela mal dá para comer. Né?
E aí ela vê na televisão aqueles restaurantes, eu vi, gente, algum tempo atrás, isso não é conversa fiada, não. Um restaurante que o toque final dos pratos é com ouro em pó. Gente, De onde é esse restaurante? É aqui em São Paulo. É Ouro aqui em em São pó. Paulo, eu não lembro o nome do restaurante. Não lembra a região? Não lembro, mas eles colocam um pouco de ouro em pó. Quer dizer, são coisas completamente fora da nossa realidade. Né? Então existe uma pequeníssima parcela que pode usufruir disso, existe. Mas não é isso que vai definir se alguém é feliz ou não. Né? Porque a gente até já falou aqui que essa relação direta entre felicidade e dinheiro, né, é uma grande balela. É uma grande falácia. Isso não existe. é ostentação, Tem né? muita gente, eu conheço várias pessoas que têm um altíssimo poder aquisitivo e são pessoas depressivas. São pessoas infelizes. Conheço pelo menos 2 que até já tentaram suicídio. Não conseguiram, mas tentaram. Né? E conheço outras pessoas que têm um poder aquisitivo infinitamente menor e são muito felizes. Né? Só que vamos entender o seguinte, ser feliz não é não ter problema. Ser feliz é você conseguir lidar com a sua vida de uma aqueles forma problemas. bacana, produtiva e conseguir lidar com os problemas, alguns resolvê-lo, alguns a gente não consegue resolver. Né? É como o Freud falava, existem cicatrizes na vida da gente que vão ficar ali pro resto da vida. O que a gente tem que fazer é aprender a lidar com aquelas cicatrizes e fazer com que aquelas cicatrizes não destruam a nossa trajetória de vida. Tem coisas que não dá para mexer. Ponto final. Né? Agora, que Deixa lá. aquilo não me deixe amarga, infeliz, que aquilo não me leve a pensar em acabar com a minha vida, que aquilo não destrua a minha existência. Mas, doutora, como é que eu faço pra mim não... Porque, assim, de qualquer maneira, você acaba sendo influenciada pela televisão, perceber, pela mídia, sem né? perceber. É inconsciente. Sim. Como que eu faço pra ser menos influenciada? Pensar, Flávia. Pensar. Né? Um dia eu vi na internet, até no Facebook, uma postagem que dizia o seguinte, pensar não custa nada. Aliás, pensar é gratuito, né? Mas não pensar custa muito caro. Então, sempre pensar. Quando você vê um comercial de televisão, analise aquilo O que tá por sendo, trás? Isso. Analise o que está sendo passado para você. Né? Não compre as coisas, não compre as ideias sem pensar, sem questionar. Né? Quando você vai assinar um contrato, por exemplo, você compra um apartamento, né? E te dão aquele contrato para você assinar. Você assina sem ler? Não. Né? Não. Eu levo para casa e leio 10 vezes. Se possível, até um advogado pra saber se tá certo. Com certeza, porque eu vou ler um monte de termo ali que eu não entendo nada, porque eu não sou advogada. Palavras rebuscadas e tal. Né? Que às Pronto, vezes foi. uma vez até meu advogado falou, olha, um E fora do lugar ou uma vírgula já muda tudo. Já muda o contexto da frase. Então, assim, você não vai assinar um contrato da compra de um imóvel sem ler e, como vocês mesmo colocaram, sem até pedir, né, a orientação de alguém que entende para dizer se você deve ou não assinar aquilo. Por que a gente vai comprar as ideias que muitas vezes vão mudar a nossa vida sem questionar isso? Né? Eu acho, assim, eu tenho certeza que a televisão, a internet... As mídias em geral, principalmente a TV e a internet, tem um acesso muito mais rápido do que até o jornal e a revista. Né? Porque chega muito mais rapidamente até a gente. A gente está em casa, a gente está no trabalho, hoje você está na praia, você acessa o computador. Né? Então, chega muito mais fácil na vida da gente. Né? E isso, se por um lado é muito bom, pode ser muito perigoso. Depende de como você usa isso. Então, sempre pensar. É como tudo na vida. Você deu o exemplo da faca agora há pouco. Tudo na vida você tem que saber como você vai utilizar aquilo. Porque você pode usar aquilo a teu favor ou aquilo pode ser uma ferramenta que vai te destruir. Exatamente. Né? Se a gente pensar bem, assim, desde que a gente nasce, a gente é observado, a gente é vigiado, né? E a gente tem alguém que diz pra gente o que a gente deve fazer. Primeiro é o pai, a mãe, depois a professora, A sociedade. Está sendo controlado todo o tempo. O tempo todo, né? Então dizem o que você tem que fazer, quando você tem que fazer e de que forma que você tem que fazer.
Então tem coisas que a gente tem que fazer porque a gente é obrigado a fazer. Mas nem tudo. Nem tudo. Aquilo que a gente pode não fazer, questionar. Eu devo ou não devo? Tem um fundamento, né? É bom ou não é bom, né? Isso pra mim. Sempre questionar, né? Porque eu já falei isso, acho que 2 semanas atrás, e falo novamente. O Freud tem uma frase maravilhosa que ele dizia assim: conhecimento é poder. Quando você sabe alguma coisa, você se defende melhor. Você não fica refém dos outros, né? E às vezes o outro está te vendendo uma coisa, não porque aquilo seja bom para você, mas porque é bom para ele. Muitas vezes financeiramente. Sim, né? claro, Então claro. cabe a você separar o joio do trigo. Se isso é bom para mim, e só eu sei o que é bom para mim, não é meu pai, não é minha mãe. Isso quando eu sou adulto, claro. Não é meu pai, não é meu chefe, não é meu marido, não é minha mulher, não é meu amigo. Sou eu que sei, né? Quando é bom para você, você compra essa ideia. Doutora, se não é, por favor. Você falando isso, eu comecei a me lembrar daquela música do Rei do Gado. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Quer dizer, uma massa, manipulada sem perceber e se sentindo feliz. Você trabalha aquele salário, mas está feliz. Eu tenho um emprego, chego em casa, vou assistir televisão, sou manipulado para aqueles comerciais, eu vou trabalhar para comprar aquela roupa, para comprar aquele carro. Muitas vezes não consigo comprar e fico naquela ilusão. E também isso a gente não pode deixar de ver, que influencia também essa diferença social, influencia a violência. Claro, porque a pessoa vive numa realidade que não é aquela, e ela fala, eu quero ter. Claro, e não adianta O que ele vai fazer? Vai roubar, vai assaltar, vai abordar a pessoa. Que foi o que o Faustão falou uma vez no programa dele. Não adianta ter uma Ferrari na minha casa, no meu quintal, se a população está morrendo de fome. Essa pessoa vai roubar a minha Ferrari. Vai. E tem uma outra coisa que eu acho muito importante também. A sociedade, e principalmente a classe média e a classe alta ainda mais desse país, sempre tiveram a sensação, né, de que não importa se o povo está passando fome. Eu coloco, e isso gera violência, como você muito colocou, e gera mesmo, né? Porque todos nós temos direito a ter uma vida digna, a ter o que comer, a ter o que vestir, a colocar nossos filhos numa boa escola, né, a morar bem, a ter direito à saúde, à educação, porque nós pagamos imposto, né? E pagamos muito caro por esses impostos. Então a sociedade muitas vezes acha que não importa que o povo esteja passando fome. Eu contrato segurança, eu ando em carro blindado e aí eu estou protegido. Refém, né? Não estou refém. Uma grande bobagem, né? Porque o que a gente vê de vez em quando na mídia? Que condomínios de alto luxo foram invadidos, né? Não se sabe como. Né? Como é que um condomínio de alto luxo, com uma segurança absurda, é invadido? O Silvio Santos, né? Não teve aconteceu? A filha, né? Exatamente. Com ele, o Silvio Santos. Pois a filha dele que foi colocada como sequestrada, né? Então, assim, na realidade, a gente se blinda até um certo ponto, né? Só que quando a gente vive numa sociedade tão injusta como essa, a revolta, muitas vezes, consegue burlar essa blindagem, né? Então, quando você vê por exemplo, essa questão do consumo, né? Esse estímulo ao consumo, e aí você vê que tem gente que está passando fome, você fala, bom, justifica que alguém que esteja passando fome vá matar alguém só por conta dessa questão da mídia? Vamos entender uma coisa, gente. Muita gente que está assistindo, está vendo um programa de televisão e vê um programa, por exemplo, Mulheres Ricas, que são mulheres que têm um poder aquisitivo muito alto, e ela não tem nem o que comer, muitas vezes essa pessoa que não tem o que comer, também não tem a consciência de que não deve matar. Porque ninguém tem que matar ninguém, né? Não é assim que se resolve as questões. Mas às vezes a pessoa está tão revoltada, não tem uma direção, né? Ela está tão perdida, né, que ela acha que ela tem esse direito. E aí, às vezes acontecem tragédias por aí. Então a melhor coisa é a informação, né? E a justiça social, como se fala, sem justiça social não há paz. Uma coisa está completamente ligada à outra. Doutora, eu quero agradecer a participação, muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu adoro quando a Solange vem aqui, é tão gostoso, bate-papos, né? Flui, né? Dá vontade de ficar aqui à tarde, à noite inteira, batendo papo, conversando. É muito gostoso. É muito gostoso estar aqui com vocês. Deixa seu contato, doutora. Obrigada. Então, quem quiser, enfim, conversar comigo, me achar, tem 2 formas. Tem através do Facebook, que é Solange Mello Psicóloga, e tem através do e-mail, solangemelopsicóloga@gmail.com.
Obrigada mais uma vez pelo carinho de vocês e obrigada pelo convite. Imagina, Nós que agradecemos, é uma né? honra. A honra é nossa, né? Claro, com certeza. Gente, eu quero agradecer novamente a sua audiência. Muito obrigado mesmo. Todos os programas eu vou agradecer a audiência, porque cada dia que passa, os números aumentam mais. Verdade. Então, um vai falando pro outro, outro vai compartilhando. É No- verdade. no- Isso tá muito grande lá no Facebook, eu percebi, Flávia. Mesmo você falando, eu tô bloqueada, não tô conseguindo, as pessoas compartilham. Compartilha. A gente teve 44 compartilhamentos. Quando eu vi, tivemos acho que quase 200 e poucas curtidas num fly. Então, assim, um vai falando pro outro, aí tem aquelas mensaginhas. Antigamente, eu entrava em contato para convidado. Hoje, eu não preciso mais entrar em contato pedindo convidado. As pessoas vêm até mim, vêm os assessores, pega o e-mail, manda. Muito Isso é obrigada. bom, É muito né? bom. Exatamente. Gente, todos os e-mails eu vou responder aos poucos, tudo no Facebook. Os assessores que eu não entrei em contato ainda, vou entrar em contato para marcar um horário, né, para vir aqui no Panela. Eu quero agradecer o empresário das Marcianas, o Amaral, que eu acho que ele está assistindo o Panela. Ele me ligou. Já queria fechar que as Marcianas viessem esse domingo, esse dezembro agora, mas a gente não tem mais agenda. Mas semana, ano que vem, em janeiro, as Marcianas já está convidada e vem aqui no Panela de Pressão. Pode falar, Posso doutora? falar uma coisa? Quando você está falando do sucesso do programa, isso a gente vê, né? Isso a gente comprova. Eu acho que é mais um motivo, aliás, o principal motivo é a qualidade da informação, né? O seu programa fala de lazer, fala de coisas gostosas, brinca, às vezes tem ginástica, mas tem informação, tem conteúdo de qualidade, né? E o povo está cansado disso. O povo até dá ibope para alguns programas, mas a gente percebe que as pessoas já estão cansadas dessa pouca qualidade, dessa pobreza, né? Então, quando tem um programa assim, que fala coisas bacanas, coisas verdadeiras e coisas de qualidade, chega no coração das pessoas. Então, não é à toa que o programa está com sucesso. Com certeza. Parabéns. E é tão bom fazer o programa com audiência, que a gente percebe o que conquistou o público, Sim. né? É uma coisa verdadeira. Isso. Né? Porque na internet a pessoa pode acessar a qualquer momento, pode entrar em algum outro site, mas a pessoa fica lá, participa, pergunta. Hoje estamos sem chat, mas as pessoas mandam pergunta pelo e-mail, né? Entra em contato. É um resultado de que realmente as pessoas estão gostando, porque senão não ia... Isso, com certeza. né, não iria- E eu não vejo ataques no Panela, eu não vejo ataques. Claro, pode ter críticas, mas não chegou até mim, assim, críticas. E Assim, são mínimas, né? Se tiver. Ó, eu sempre vejo o recadinho da Adriana Gossi, que é modelo. Eu vejo o recado do Adriano. É que tem muita gente, mas eu lembrando aqui o Adriano Santos, que tá sempre no nosso chat. Ainda, às vezes tá sem chat, ele reclama, ele defende. Poxa, não tem Cadê? chat. E o Panela, o Senna, Diniz, Diniz, o Senna. Senna. Tem um monte de gente aí que tá batalhando. Porque assim, é legal, porque muita Apoiando, gente não né? acreditava no Panela. E é bom essa audiência, começa a fluir as coisas, né? Agradecer também ao nosso diretor Sérgio, que tá sempre aí, né? O Sérgio que deu uma O alavancada. nosso Sérgio. Coraçãozinho para o Sérgio. O Arthur também, gente, que é também um dos chefes também, que ele mandou um recadinho no Facebook. Parabéns pelo programa, que também acredita no Panela. Muito obrigada mesmo. Eu tenho mais recado, mas eu esqueci. Quer falar mais A algum? Solange, né, gente? A Solange. Solange. Que também veio aqui, também dá uma audiência, Sim, né? as pessoas entram e falam assim, gente, cadê a Solange? Que teve um dia que a Solange foi pro Rock in Rio, não pôde vir. A pessoa, cadê a Solange? Eu preciso. Porque aqui acaba sendo também uma utilidade pública, Claro. né? Porque as pessoas, elas se identificam, elas veem que é uma realidade, que é uma coisa que está dentro da realidade delas. Poxa, esse programa aí, pelo menos, tá falando uma coisa que acontece, as pessoas se identificam. É isso que eu senti. E às vezes as pessoas não têm condições de ter essas informações fora da internet, Sim. né? Por N motivos, elas não podem. Então, aqui é uma prestação de serviço, né? Uma forma de orientar as pessoas. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. É isso mesmo. Só temos a agradecer. É isso mesmo. Muito obrigada, gente. Amo os internautas, né? Falamos os como a gente sempre coraçõezinhos. fala, né? Nosso sucesso são vocês. É Sem isso vocês não mesmo. tem programa, não tem nada. tem nada. Obrigada. Colaboradores, amigos. E tem cada colaborador que, assim, o pessoal manda vinheta. Ó, essa vinheta é legal, tá mandando pautas. Aí eu acho isso legal, isso vai ter audiência. Me chama pra ser entrevistado. Tem tanta gente Dá que pediu. sugestão, né?
Pediu pra ser entrevistado no Panela. Gente, eu faço isso com o maior prazer, né, Fara? A gente ajudou tantas pessoas, porque a gente já foi muito ajudado também lá atrás, né? Então, o nosso objetivo é ajudar hoje as pessoas também. Sim, e né? até hoje. Ninguém faz nada sozinho, Exatamente. né? Tudo é uma equipe, né, Solange? Com certeza. Com É certeza. isso mesmo. Gente, então domingo que vem nós estamos de volta. Quer falar alguma coisa? Beijinho. Nosso tá? tempo já estourou, nosso diretor já tá nervoso. Que ele... Então, domingo que vem nós estamos de volta com a apresentadora Mel Glitter, da TV Orkut, vai falar um pouquinho do programa. E dia 22 eu recebi um recado do ex-dominó Ricardo, que deu uma sumidinha, mas vai voltar pra mídia. E dia 22 estará aqui no Panela uma entrevista exclusiva. Então, até lá. Fomos. Beijinho. Fomos é bom. Beijos. Tchau, gente.